anunciamos Jesus, vai para o ar. Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente, na inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Como sujeitos eclesiais, os leigos cristãos, as leigas cristãs têm uma missão específica: estar no mundo em nome de Jesus. Ora, se estão ali em nome de Jesus, continuamente devem nascer algumas perguntas em seu coração. Sim, porque se estão ali para serem os olhos de Jesus, a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, devem se perguntar: o que Jesus faria aqui em meu lugar? Não é isso essencial? Sim, porque o cristão é isso, é aquele que prolonga a presença de Cristo. Sereis minhas testemunhas, a presença de Cristo na terra. Ele não vai, na nossa época, ele não vai mais andar como ele andou na Palestina 2000 anos atrás. Ele quer utilizar-se de nossas pernas, de nosso coração, de nossa inteligência, para fazer aquilo que ele fez. O que Jesus faria em meu lugar? Melhor, o que Jesus quer fazer em meu lugar? Essa pergunta deve ser feita pelo pai de família. O que Jesus faria em meu lugar, aqui nessa família concreta, que tem essa realidade, esses problemas, essas pessoas? O que Jesus faria? Se o filho for perguntar também, serão outras as respostas. Se o esposo ou a esposa, o que Jesus faria em meu lugar? Isso é ser cristão. Se você trabalha numa indústria, o que Jesus faria aqui? O que Ele quer fazer através de mim? Que decisões Ele quer que eu tome? Que passos Ele quer que eu dê? E assim vale se o leigo for professor universitário, ou se for um agricultor. O que Jesus faria aqui em meu lugar? Vejam, é uma pergunta que transforma tudo, que muda tudo. Não se trata então de fazer o que eu acho que eu devo fazer. Sou chamado a procurar discernir a vontade de Deus. E esse discernimento passa pela oração, pela leitura da palavra de Deus, que vai me dando critério de discernimento, pela ajuda de pessoas que possam me orientar melhor, por leituras boas, pelo conhecimento da vida de santos, pela prática dos sacramentos. De mil maneiras, Deus vai formando o meu coração e eu vou aprendendo o que Ele faria aqui, neste meu lugar. Imagine se todos nós tivermos esta consciência e esta preocupação. Como o mundo seria melhor? Porque seria realmente Cristo agir em nós. Sim, a nossa fragilidade muitas vezes prejudica a vontade de Deus se concretizar. O nosso pecado causa um mal imenso. Graças a Deus que o Senhor é rico em misericórdia, sempre nos dá a possibilidade de recomeçar. Não foi isso que disse São Francisco? Estava morrendo e constatou: não fizemos nada até agora, vamos começar. O cristão é isso, está sempre começando, sempre procurando se fazer a pergunta: sim, se eu devo ser uma presença como cristão batizado, crismado, se eu devo ser uma presença do Senhor no mundo, o que eu devo fazer? Aí eu que tenho um cargo aqui nos meios de comunicação social, eu que tenho um negócio, eu que tenho pessoas que dependem de mim, o que Jesus faria em meu lugar? O que Ele quer fazer em meu lugar? E aí, pouco a pouco, a gente vê que a nossa vida vai sendo transformada e vamos descobrindo que a fé
não é apenas uma pequena luz assim que ilumina, não, é uma força que modifica todo o nosso comportamento, nossas escolhas, nossas decisões. E aí sim, cada vez mais, cada um de nós vai sendo uma luz no mundo, sal nesse mundo tão insosso. E a graça de Deus vai penetrando pouco a pouco. Como a gente vê em tantas situações, em tantos lugares, em tantas pessoas. E disso, como bispo, eu sou testemunho. Eu fico impressionado de ver como age a graça de Deus. E geralmente age de forma muito suave, como aquela brisa na vida do profeta Elias. Jesus nos ensina a sermos sujeitos de nossa vida, por palavras e ações. Baseado neste capítulo do documento 105 da CNBB, nós vamos te contar a história do Rogério, esse sujeito que busca estar em comunhão com a igreja, seja no trabalho ou em sua própria casa. Mas afinal de contas, o que é ser este sujeito? O que é ser um sujeito eclesial? Ser um sujeito eclesial é você realmente assumir o compromisso do próprio Cristo, né, que muito mais que um religioso, ele foi um sujeito e encarou de frente as realidades da sociedade, aquela realidade que ele vivia, e sempre buscando identificar o menos favorecido ou aqueles que realmente têm alguma necessidade perante a sociedade, estão às margens da sociedade. Esse é o sujeito eclesial. Então a gente pega toda a nossa base de formação religiosa e aquilo que a igreja nos orienta a fazer e a gente vai ao mundo. É esse sentido do sujeito eclesial. Agora que tivemos uma explicação do que é um sujeito eclesial, vamos saber como que tudo isso inspirou a vida cristã do Rogério. Rogério, como foi sua iniciação cristã? Quais foram suas influências? Por que você é esse servo de Deus tão severo hoje, tão firme na palavra de Deus? Bom, na verdade, assim como eu comentei na questão da eclesialidade do sujeito, tudo inicia no batismo, né? E aí também já vem um pouquinho da resposta por que levar o meu filho enquanto pequeno para ser batizado, porque eu, enquanto pai, assumo esse compromisso. Então, sem sombra de dúvidas, iniciou tudo com essa atitude dos meus pais, né, de me batizar e ali da minha iniciação cristã. Mas o maior dos motivadores, sem dúvidas, foi a fé e a perseverança da minha mãe, né, que foi uma pessoa de extremamente guerreira junto à igreja, né, na década ali de 80, por mais ou menos os anos 85, 86, o bairro do Jardim Campos Elíseos ali ainda estava sendo construído, né, e aí algumas comunidades aparecendo, né, a gente tinha uma força muito grande das SEBs, que eram as comunidades eclesiais de base, né, onde surgiu a comunidade Nossa Senhora das Graças. E aí eu, enquanto criança, né, a gente vai acompanhando todo esse processo, participava das reuniões com minha mãe, de liturgia, naquele tempo era Vida e Bíblia, né, que chamava as reuniões de preparação da liturgia, o desenvolvimento da própria comunidade, né, nós começamos numa comunidade de um barraquinho de madeira, onde era piso de chão, onde eu fiz minha catequese, então quando chovia a gente tinha as limitações, depois acompanhando todo o calendário litúrgico da igreja desde sempre, e aí a catequese, né? Fiz a primeira Eucaristia, depois naturalmente a gente faz a Crisma, que é o terceiro dos sacramentos. Então é uma continuidade na vivência da fé, mas muito depende dos pais, né? Da sua base familiar. Então o sujeito eclesial, antes de ser sujeito, por isso que a gente fala, antes de ser sujeito lá, dentro da igreja em si, ele precisa ser sujeito no seu ambiente, na sua sociedade. E a primeira comunidade sua é a família. E além desta iniciação cristã que veio desde garoto, Rogério procurou se renovar como sujeito, buscando conhecimento e cada vez mais informação relacionada à igreja. Eu queria ilustrar um pouquinho, porque a gente precisa buscar formação. Então, primeiramente, a Bíblia, né, que é o nosso grande alicerce, né, os evangelhos, aqui está até a foto do meu cursílio, então foi o 48º cursílio de jovens, foi um ponto crucial aqui que realmente
mudou o meu conceito de fé, me trouxe de volta. A gente tem aqui o próprio documento 105, né, que é dele que nasce o ano do laicato, e o legal é que ele é escrito também por leigos, então o leigo também está aqui dentro, enquanto sujeito, né, desenvolvendo um material. A gente tem aqui uma grande herança, né, eu considero muito mais do que herança física, esse tipo de herança que mamãe deixou para mim. Então aqui um livro de 1992, uma igreja respondendo aos novos desafios, né, da Arquidiocese de Campinas, Dom Gilberto, que era o nosso arcebispo. Aqui o guia, né, da celebração da palavra, então para que a gente também tenha uma orientação. Aqui o Vaticano II e a política, né, então fazendo um link também desse grande marco dentro da igreja que foi o Vaticano II, onde abriu a porta para os leigos, né? Foi o grande marco, e a política também, que a gente precisa estar envolvido. Aqui o Duquette, né, que fala sobre a doutrina social da igreja. Então, para eu ser esse sujeito eclesial lá no mundo, eu preciso também entender o que a igreja está me pedindo. Então, eu preciso também entender um pouquinho de doutrina social da igreja. Aqui o compêndio, né, do Vaticano II, então aqui tem todos os documentos. Então, resumindo, o grande ponto é, eu não posso ser simplesmente um cristão, né, que estou lá fechado dentro da missa, dentro da minha pastoral. A gente precisa entender e buscar toda essa riqueza que existe dentro dos documentos da igreja. No próximo bloco você vai ver como o Rogério passa todo esse conhecimento cristão para a sua família. Não saia daí, o Anunciamos Jesus volta já.